Graça e paz, meus irmãos, mais um dia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, o versículo 1 ao versículo 11, o famoso texto da pesca milagrosa. E nesse mesmo texto nós vemos a chamada dos primeiros discípulos. Vamos ao texto. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentasse, e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Irmãos, Evangelho de Lucas escreve a Teófilo os acontecimentos, os atos. E ele escreve a Teófilo tudo sobre Jesus. Lucas é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos, que Paulo chama de médico. Lucas era médico. E Lucas tem um objetivo ao escrever o Evangelho, apresentar aos gentios que Jesus verdadeiramente era o Senhor. Esse era o objetivo, o público original. Lucas escreveu principalmente para os gentios, e nós sabemos que os gentios na época eram aqueles que não praticavam o judaísmo. E através desse escrito, Lucas procura enfatizar que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas e que seu chamado transforma vidas. Nós estamos falando de um Deus que é soberano todas as coisas, inclusive soberano da natureza, porque essa manifestação deste milagre, a pesca milagrosa, nós vemos um Deus que age sobre a natureza. É importante nós entendermos que esse evento ele ocorre no lago de Genezaré, o famoso Mar da Galileia. O Mar da Galileia, o lago de Genezaré, não era um mar, era um lago de água doce, mas por conta da sua grandiosidade, eles diziam que era um mar. E era muito importante o Mar da Galileia, porque ali era o centro de pesca da época. Levando em consideração que os pescadores locais trabalhavam nesse mar da Galileia. Então, toda a forma de sustento, a forma econômica da Galileia girava em torno deste mar. E os pescadores locais, eles trabalhavam em turnos noturnos. Por que eles trabalhavam à noite? Como bem Pedro diz para Jesus no versículo 5. Porque pela manhã, à tarde, esquentava muito e os peixes iam para regiões mais profundas do lago procurando águas mais frias.
À noite, quando o sol se punha, esses peixes voltavam de novo à superfície. Por isso que o costume dos pescadores era trabalhar na madrugada. E muitos trabalhavam nus, pois quando eles mergulhavam, a roupa podia espantar o peixe. Então eles pescavam nus à noite. Com relação ainda aos pescadores, a pesca era uma das principais atividades econômicas da Galileia. E aí que aparecem os três personagens, Pedro, Tiago e João, que provavelmente eles tinham um negócio familiar. Você vai ver que era o sustento deles. E muitas vezes era um negócio que a família tinha, a pesca. É importante também nós ressaltarmos que o período que essa história se passa, o povo judeu vivia sob o domínio romano. E por eles viverem sob o domínio romano, eles aguardavam o Messias. Eles não aguardavam o Messias como Jesus se apresentou, porque eles achavam que viria um Messias bélico sobre um cavalo, que finalmente iria libertá-los da tirania dos romanos, dos impostos. E muitos esperavam um líder político na pessoa de Jesus, justamente que os libertassem dessa opressão romana. Mas Jesus veio com o chamado espiritual. Chamado espiritual esse que fica evidenciado nessa passagem. Porque aqui não é sobre a pesca milagrosa, mas é sobre Jesus que chama homens para serem seus discípulos. Dá a eles uma nova perspectiva, dá a eles um novo objetivo de vida, uma nova razão de viver. E diferente de Mateus e Marcos, que relatam o chamado de Pedro sem detalhes, aqui Lucas fez questão de inserir o milagre da pesca para destacar a autoridade de Jesus e a resposta de Pedro. Então, o versículo 4 e 5, nos outros relatos de Mateus e Marcos, eles não aparecem, mas aqui Lucas traz esse detalhe. O detalhe de um mestre que vai ao encontro de alguém frustrado, porque é assim que inicia o texto. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O versículo 1, nós podemos tirar um ensinamento poderoso, porque desde a época de Jesus, o povo vive sede, fome da palavra de Deus. E essa multidão que apertava Jesus, essa multidão que agora se aglomera à margem do lago de Genezaré, o mar da Galileia, para ouvir a palavra de Deus, não é diferente da multidão que hoje lota as nossas igrejas. Não é diferente hoje das pessoas que compõem os nossos cultos domésticos. Porque, meus irmãos, nós não precisamos inventar mais nada. O homem tem sede e fome da palavra de Deus. Por isso que nós, pregadores da palavra, precisamos todos os dias estarmos em conexão com a palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. Davi, em seu salmo, diz: feliz o homem que medita essa palavra dia e noite. Não é sobre ler, é sobre meditar, é sobre encarnar ela no dia a dia. Então, meus irmãos, ao abrir as nossas Bíblias, que nós tenhamos o compromisso de pregar esta palavra, essa palavra que regenera, essa palavra que muda destinos, essa palavra que traz propósitos de vida. Olha o cenário a qual Jesus encontra Pedro frustrado. Mas naquela ocasião, Jesus usa do barco de Pedro para fazer do barco de Pedro o seu púlpito, para pregar para aquela multidão, porque aquela multidão tinha fome, sede da palavra de Deus. Por isso a necessidade de nós insistirmos em pregarmos a palavra de Deus. Olha, Jesus está pregando a palavra de Deus na beira de um lago. Eu conheço pastores que montaram igrejas debaixo de árvore. Você acredita nisso? Não tem cadeira, não tem data show, não tem microfone, não tem mesa de som, não tem caixa, não tem
todos aqueles aparatos que hoje, quando nós montamos uma igreja, nós achamos que é essencial. Não, essencial é a palavra de Deus. Pouco importa o lugar aonde ela está sendo anunciada, pois aonde ela é anunciada há transformação de vida, há transformação de caráter. Versículo 2: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Óbvio, ali era um local pesqueiro. Muitas pessoas sobreviviam do mar da Galileia. Então estavam lá, assim como Pedro, Tiago e João, trabalhando. Mas aqui tem um detalhe: haviam 2 barcos. E o que está acontecendo no detalhe? Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Tem coisas que revelam quem somos e a nossa identidade. Por exemplo, pescador que é pescador tem que estar no barco, em posse de rede, pescando. Ora, em Êxodo nós vemos que Deus entrega na mão de Moisés um cajado. Nós vemos que sobre a vida de Arão haviam as vestes sacerdotais. E através desses símbolos nós conseguíamos reconhecer quem era quem. Ora, Moisés pastor, por isso Deus deu a ele o cajado. Arão sacerdote, por isso vestes sacerdotais. E aqui nós começamos a ver que a identidade daqueles homens era o quê? Estar no barco, em posse de suas redes, pescando. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas aqui Jesus encontra eles lavando as redes. Lavando as redes. O versículo 5 explica por que agora eles estão lavando a rede. Porque eles passaram a noite inteira pescando e nada pegaram. E lavar a rede era encerrar um dia de trabalho. O ato de Pedro estar lavando as redes significa: eu encerro por aqui hoje. Hoje não deu para mim. Eu tentei, usei da minha técnica, do meu conhecimento, porque provavelmente Pedro era um pescador experiente. Mas ele estava lavando as redes, estava frustrado, não havia pegado nada. E Jesus é esse, meu irmão, que ele não vai chegar atrasado, mas ele chega no momento certo. Jesus é aquele que chega no momento que nós estamos lavando as redes, no momento que nós estamos dizendo está tudo acabado, não tem jeito, mas Jesus chega para mudar história. Jesus chega para fazer aquilo que aos nossos olhos é controverso. Jesus não obedece à nossa lógica, Jesus não obedece os nossos planos, Jesus não obedece à nossa técnica, à nossa forma de fazer. Jesus é aquele que chega quando estamos frustrados, depois de uma vida cansada, depois de não ter pego nada, nos sentindo inúteis. Jesus é aquele que chega para mudar a história. Por isso, meu irmão, não vamos cansar de anunciar Jesus. Há muitas pessoas desanimadas, há muitas pessoas entregando os pontos, há muitas pessoas lavando as suas redes depois de uma noite traiçoeira, depois de uma noite dura, de uma noite a qual eles não conseguiram pegar nada. Não vamos cansar de falar de Jesus, pois só Jesus muda o nosso estado. A palavra diz que haviam 2 barcos. Mas o versículo 3 diz que Jesus vai no endereço certo. Aleluia! Deixa eu repetir isso para você, meu irmão. O versículo 2 diz que haviam 2 barcos junto à praia do lago. Mas agora o versículo 3 diz que Jesus ia entrando num dos barcos, que era o de Simão. Meu irmão, você já parou para pensar que haviam muitos barcos, mas Jesus quis entrar no teu barco? Sim, no barco daquele que estava frustrado, aleluia, no barco daquele que estava lavando as redes dizendo: hoje para mim não deu. Você parou para pensar nisso? Talvez você é daquele que olha para a direita, olha para a esquerda e diz: tinha pessoas tão mais competentes do que eu, tinham pessoas tão mais intelectuais do que eu, tão versadas no texto bíblico do que eu. Mas Jesus quis entrar no teu barco. Haviam 2 barcos, mas Jesus entra justamente no barco que era de Simão. E meus irmãos, isso é lindo, porque ao Jesus entrar justamente no barco de Simão, ele deixa claro que ele tinha um propósito com a vida de
Simão, com a vida de Pedro. Jesus usa o barco de Pedro como púlpito, mostrando que ele já tem um plano para a vida do pescador. É aquilo que eu estava querendo dizer. Jesus usa do barco para fazer de púlpito e pregar a palavra de Deus. Hoje nós temos muitos púlpitos, mas não conseguimos mais pregar uma palavra que impacta, que muda, que transforma, que faz com que as pessoas esqueçam dos seus barcos, da pesca milagrosa e largue tudo para seguir o Senhor, uma vez que o Senhor é a verdadeira alegria. Não foi à toa, meu irmão. Deus não errou de endereço ao entrar e adentrar no barco da tua vida. Ele não errou de endereço. E é significativo Jesus ter feito do barco de Pedro um púlpito, porque depois nós vemos Pedro em Atos dos Apóstolos pregando e agora ganhando 3.000, 5.000 almas. É lindo ver isso. Pedro que é convertido depois de uma pregação, depois se torna um grande pregador do evangelho. Por isso não vamos deixar de pregar. Não vamos deixar de congregar. Vamos insistir. Se possível, meu irmão, compartilhe esse devocional com alguém. Se possível, meu irmão, mostre depois esse texto para alguém. Abra a sua Bíblia, mostre esse texto para alguém. A palavra do Senhor nos traz o verdadeiro propósito da vida. Só que agora imagina um cenário. Depois de uma noite frustrada, chega alguém e pede o barco emprestado. Olha que coisa. Imagina aí, meu irmão, depois de você ter pescado a noite inteira, não ter pego nada, chega alguém e ainda pede seu barco emprestado. Como será que você iria responder? E ainda ele pede, versículo 3, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Às vezes, meus irmãos, para nós vivemos o sobrenatural de Deus, às vezes para nós vivemos momentos de intimidade com Deus, nós precisamos nos afastar da terra. Se afaste um pouco da terra, porque na terra você está promovendo o seu sustento, a sua segurança. Agora no mar é diferente. No mar é o Senhor que vai fortificar os teus passos. E Jesus diz, olha, afasta um pouco da terra. Na terra, meus irmãos, nós só nos preocupamos com o que é da terra. Era meio Jesus dizendo, não sei, né? Estou vendo isso aqui no texto. Talvez a minha exegese e a minha hermenêutica aqui seja errado, mas é o que o Senhor me coloca no meu coração. Para viver algo com o Senhor, a gente precisa se afastar um pouco da terra. A preocupação é terrena. A frustração é terrena. Mas chega alguém que está dizendo, olha, afasta um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus faz do barco do pescador frustrado, do pescador que estava lavando as redes, o seu púlpito para pregar. E eu tenho certeza que Pedro teve que ouvir toda a pregação. É uma pena que Lucas não registrou aqui o que Jesus pregou, né? Mas o que será que Jesus falou para aquela multidão? Certamente Pedro ouviu. E teve que ouvir o sermão inteiro, né? Porque se não terminar a pregação, não tem barco. Só que depois de fazer aquela pregação para a multidão, Jesus agora fala com Simão. Terminei a pregação com a multidão, agora eu vou falar com você. Porque tem momentos na nossa vida que Jesus vai falar conosco, particular. Tem momentos na nossa vida que Jesus vai vir ao nosso encontro. E o que ele diz? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Meu irmão, tudo é uma questão da palavra certa, vindo da pessoa certa, da forma certa e na hora certa. Por isso nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê a palavra certa, no momento certo, da forma certa, para a pessoa certa. E ele diz para Pedro, lança as redes agora ao mar alto. Lançai as vossas redes para pescar. Mas Pedro tinha passado a madrugada inteira pescando. E Pedro sabia por que pescava na madrugada? Tinha técnica. Mas lembra que eu disse? Jesus de Nazaré é aquele que vem totalmente contra a nossa lógica. Contra as nossas convicções. Ele é Deus. Ele tem poder sobre o mar. Só Jesus diz para a tempestade, aquieta-te mar, aquieta-te vento. Só Jesus tem poder para ressuscitar, para transformar. Oh, aleluia!
E olha o que Pedro diz. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E o versículo 5 do capítulo 5 de Lucas traz uma lição poderosa de todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus. A lição de que, mesmo sem entender, é necessário confiar no que o Mestre está nos dizendo. A necessidade de reconhecer: olha, Senhor, pelas minhas técnicas, pela minha força, pela minha sabedoria eu não consegui, mas em obediência à tua palavra, aquele que está me dizendo, aquele que é filho de Deus, aquele que acalma os mares, aquele que ressuscita os mortos, aquele que regenera os leprosos, aquele que faz o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, em obediência à tua palavra eu lançarei a rede. O discípulo não é aquele que caminha em cima da sua convicção, mas o discípulo é aquele que tem convicção na palavra de Jesus. Porque aquele que fala não mente, aquele que fala, aquele que acabou de dar a ordem, ele é fiel para cumprir. E é muito lindo porque há momentos na nossa vida que nós precisamos tirar no nosso time de campo e dizer: Senhor, somente o Senhor para realizar este milagre. Há momentos na nossa vida que o Senhor irá nos colocar em tal situação que só Deus é a resposta. Só Deus tem aquilo que nós necessitamos. E muitas vezes vai ser nessa situação, depois de nós termos tentado com as nossas forças, com os nossos recursos, com a nossa sabedoria e intelectualidade, virar para o Senhor e diz: Senhor, eu tentei, mas eu vou lançar mais uma vez, não pela minha força, não pelo meu achismo, mas em obediência à tua palavra. A palavra obi vem do latim, que significa ouvir. Aquele que obedece é porque ouviu. Por isso que Cristo dizia: quem tem ouvidos, ouça. É sobre uma palavra empenhada. E aqui eu preciso dizer algo: uma palavra empenhada, quando encontra um coração obediente, gera milagres. Anotem aí, meu irmão, essa equação para você nunca mais esquecer. Uma palavra empenhada da parte do Senhor, quando encontra um coração obediente, isso gera milagres. Levanta e anda. Levanta e anda. Lança a tua rede. Aleluia. Eu me lembro aqui da passagem de Ezequiel, que é levado em espírito diante de um vale de ossos secos, e o Senhor lhe faz uma pergunta: pode esses ossos voltarem a viver, voltarem à vida? Ezequiel, naquela sua resposta, ele acaba de dizer que a sua humanidade é fraca, é falha, é instável, por isso ele diz: tu sabes, Senhor. Meus irmãos, talvez aos nossos olhos, aquele que está na UTI, aquele que está hoje na fase terminal do câncer, aos nossos olhos, meus irmãos, não tem jeito, mas em obediência à palavra dele, nós podemos impor a mão e dizer: em nome do Senhor Jesus será curado, em nome do Senhor Jesus irá voltar a andar, em nome do Senhor Jesus será restaurado, em obediência à palavra dele. Aqui Pedro nem percebeu, mas ele já estava fazendo daquele desconhecido que pediu o seu barco emprestado, já estava declarando que ele era mestre, porque ele inicia dizendo mestre, rabino, mestre. Opa, tem algo diferente nele, tem autoridade na palavra dele, em obediência à tua palavra. E fazendo assim, versículo 6, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Olha que coisa interessante o versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Lembra que haviam 2 barcos? Jesus não erra o endereço. Jesus não escolheu o barco de Simão Pedro à toa. Ele vai justamente no barco daquele que ele tem propósito. Mas agora, depois de uma bênção, como diz a palavra, sacudida, recalcada, transbordante, as redes estavam quase se rompendo. E aí o que acontece? Os companheiros que estavam no outro barco foram chamados para ajudar. E aqui Deus falou algo no meu coração. Imagine, pesca, peixe, é um alimento que rapidamente perece. Não sei se os irmãos sabem. O peixe ele tem que ficar sendo conservado no gelo. Se você comprar um peixe hoje, meio-dia, 4 da tarde, possivelmente já está estragado.
O peixe ele tem que se manter sempre congelado em uma temperatura específica. Você não pode ficar congelando e descongelando ele, aumenta a quantidade de bactéria e pode perder toda a mercadoria. Agora imagina na época de Jesus. Não tinha refrigeração. Então um monte de peixe no barco. Talvez Pedro poderia dizer, nossa, vamos vender. Não, mas tem coisa na nossa vida que não é ganho, muitas vezes é perca. Veja que no momento da bênção, que é recalcada, sacudida, transbordante, eles chamam outros barcos. E o que eles fazem? Eles dividem a bênção, eles dividem aquele milagre com o outro. Não sei se os irmãos estão entendendo. Porque se eles não dividem a quantidade de peixe que eles pescaram com o outro, olha a parte B do versículo 7. E foram e encheram ambos os barcos. Era muito peixe, era muita bênção. As redes estavam quase se rompendo, mas se eles não fazem isso de maneira tal que quase iam a pique. Aí Deus falou no meu coração, meu irmão, quando o dia da bênção chegar, quando o dia da pesca milagrosa porque você não acreditava que pescar à tarde ou pela manhã daria certo, mas Jesus não obedece lógica. Então quando a bênção chegar, meu irmão, não se preocupe só com o seu barco. E aqui eu preciso fazer uma forte crítica à igreja desse século. Pastores que acham que vão ter um céu exclusivo. Pessoas que estão preocupadas apenas com a sua igreja. Eu já vi pessoas serem proibidas de congregar porque participou do culto de outra igreja, porque ajudou outra igreja. Ô meu irmão, você acha que você vai ter um céu exclusivo para você? Você acha que quando você chegar no céu vai ter uma plaquinha dizendo, ó, venha porque você é da Assembleia, venha porque você é da Casa Sal? Não, esse daqui é a parte da Batista. Não, nós fazemos parte de um reino. O propósito foi com Pedro, mas outros foram abençoados. E outra coisa, então você acha melhor acumular talentos dentro do seu celeiro? Então você acha melhor acumular tudo, ver tudo se estragar, se afundar, do que repartir? Nós estamos vivendo tempos de egoísmo. Nós estamos vivendo um tempo a qual a igreja tem sido sectarista. Sabe o que é sectarismo? É se preocupar apenas com os nossos, é dizer, primeiro os da casa. Enquanto Cristo está dizendo em sua palavra que naquele grande dia virão povos do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa. Na mesa do Senhor não há acepção de pessoas. Na mesa do Senhor todos podem se sentar, reconhecendo Cristo Jesus, você tem um lugar na mesa. Agora, não é sobre manter os nossos barcos cheios, porque cuidado, quando você está muito cheio, você pode afundar. Cuidado, liderança. Você que acha que o barco só anda porque você está no barco, eu tenho que te dar uma péssima notícia. Não, meu irmão. Se você está centralizando todas as coisas em você, o seu barco corre um grande risco de ir a pique, afundar. Por isso, meus irmãos, ninguém consegue ser crente sozinho. Vai ser necessário você chamar barcos ao seu lado, auxiliares. E não importa se a pregação, se você viu o milagre, isso não quer dizer nada. Chame o outro para te ajudar. Não adianta depois falar, eu estou sobrecarregado, mas Deus está te mandando o barco, você está dizendo não. Para com esse sectarismo, para com esse egoísmo, antes que seu barco venha afundar, meu irmão. O versículo 8, nós vemos que agora os peixes, a pesca, tida como milagrosa, perde agora o seu protagonismo. Não é mais sobre peixes, não é mais sobre redes, não é mais sobre 2 barcos cheios de peixe. É sobre reconhecimento de quem é Jesus. E vendo isto, Simão Pedro, versículo 8, prostrou-se aos pés de Jesus. Pedro era um judeu. Judeu não se prostra diante de ninguém. O ato de Pedro se prostrar aos pés de Jesus é o mesmo ato que Tomé, no capítulo 20 de João, diz: Senhor meu e Deus meu. Aqui Pedro estava reconhecendo que aquele mestre não era apenas um rabino, mas era Deus, aquele que tinha autoridade até sobre os elementos da natureza. E ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito.
Versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, agora é lindo, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Essa inscrição, não temas, nós vemos por várias vezes. Nós vemos com Josué. Porque quando nós somos chamados para uma missão, a primeira coisa que o nosso coração é tentado é temer. Porque ainda nós achamos que as missões que Deus nos confia, nos chama, nos confia, nós vamos ter que confiar nas nossas capacidades. E aqui não é sobre as redes de Pedro, nem sobre o barco de Pedro, mas sobre a graça de Deus. Aqui, veja que pouco importa a pesca, porque o versículo 11 diz, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que eles deixaram? Eles deixaram rede, eles deixaram barco, eles deixaram os 2 barcos que estavam agora cheios de peixe, porque agora o verdadeiro sentido foi revelado. O que havia sido causa de frustração, uma pesca frustrada, agora Jesus tira e dá para eles a possibilidade de viver um propósito. Propósito esse que faz com que eles esqueçam do peixe. Imagina, meu irmão. Talvez Pedro poderia virar e dizer, não, Jesus, você vai entrar então agora na nossa sociedade. Agora vai ser Pedro, Tiago, João e também Jesus. Mas não é sobre ganho, é sobre propósito de vida. Veja que Jesus está mexendo naquilo que Pedro sempre soube fazer, pescar. Mas o que ele faz? Ele devolve para Pedro um sentido da vida. E só Jesus nos dá sentido de viver. Ele diz, você vai continuar sendo pescador, porém pescador de homens. Vem que eu vou te dar redes. Vem que eu vou te dar estratégia. Vem que eu vou te ensinar. Quando nós olhamos para João capítulo 21, nós vemos um Pedro que se perdeu do propósito. E por ter se perdido do propósito, no versículo 2 do capítulo 21, ele volta a pescar. E detalhe, ele não consegue pescar. E mais uma vez Jesus remonta todo o cenário de uma pesca frustrada na presença de Tiago e de João, com direito a brasas, para lembrar aonde Pedro, horas antes, dias antes, havia se sentado para negar Jesus. Jesus é aquele que não desiste de nós. Jesus é aquele que chega sempre quando nós estamos prontos para lavar as redes e dizer que não dá mais. Talvez não dá mais pela tua força, mas Jesus de Nazaré tudo pode realizar, tudo pode transformar. Meu irmão, se levante. Mulher, se levante. Há um propósito de Deus sobre a tua vida. Há algo grandioso sobre a tua vida. Há um propósito, há um chamado. Não é apenas um milagre. Eu preciso dizer aqui, milagre não salva ninguém. E eu vou repetir, milagre não salva ninguém. A questão é, quem é você depois do milagre? Muitas pessoas se satisfazem com o milagre. Outras fazem com Pedro. Deixam tudo para seguir o autor do milagre. Muitos são curados e não voltam. Mas com Pedro foi diferente. Conosco precisa ser diferente. Não é sobre redes, é sobre propósito de vida. Não é sobre barco cheio, não é sobre dinheiro, é sobre propósito de vida. E só Ele pode nos dar propósito de vida. Que alegria, meus irmãos. De uma pesca frustrada, o milagre do Senhor. E aí eu te faço uma pergunta para encerrar o devocional e você meditar. Se Deus não tivesse chegado na frustração de Pedro. Aliás, eu vou te perguntar, e se Pedro tivesse sido bem sucedido nessa pesca? Se Pedro tivesse pescado muito, hein? Se todos os nossos sonhos e nossos planos tivessem sido realizados, será que nós estaríamos aqui? Será que nós teríamos a oportunidade de conhecer Jesus depois de uma pesca frustrada, depois de um plano falido? Então louve a Deus, o milagre de uma pesca mal sucedida. Deus tem suas formas de operar. Amém? Amado Deus, graças te damos por esta palavra, Senhor. Como é bom saber que o Senhor, na sua grandiosidade, na tua grandeza e misericórdia, escolheu nós, homens tão pequenos, falhos, limitados. O Senhor quis, ó Pai, nos fazer participantes. Obrigado, Senhor, porque o teu evangelho não foi confiado para anjos. O Senhor bem assim poderia fazer, mas o Senhor chamou
Homens e mulheres como nós, falhos, homens que se frustram, homens, ó Pai, que sem a tua presença, sem a ajuda do outro, podem ir a pique. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pelos planos que foram frustrados. Se os nossos planos não são frustrados, os seus não são inaugurados em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque diante da tua palavra nós vemos que não é sobre a nossa eloquência, não é sobre as nossas técnicas, é sobre a tua palavra de autoridade. Só o Senhor tem autoridade para dizer: cala-te vento, acalma-te mar. Só o Senhor, só em teu nome nós podemos dizer: levanta e anda em nome de Jesus. Obrigado, Pai amado, Pai querido. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos só. Pai, nós te agradecemos, porque de todos os barcos, o Senhor escolheu o nosso e entrou no nosso barco. O Senhor não levou em conta a nossa frustração. O Senhor não levou em conta a nossa incapacidade de fazer. O Senhor nos ensinou a fazer. Pai, obrigado, porque quando queríamos desistir de tudo, o Senhor falou: lança-te ao alto mar. Obrigado porque o Senhor tem para nós coisas grandiosas e profundas. Ei, meu irmão, Deus está te chamando nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, a sair da superficialidade, a sair da mediocridade. Deus está te chamando para ter com Ele um relacionamento profundo. Aleluia! É tempo de você dar resposta para Deus, meu irmão. Deus já entrou no barco da tua vida. Deus já revelou sobre a tua vida o propósito. Mas agora é momento de você, meu irmão, dizer sim para este Deus. Porque teimas, aleluia, porque teimas em resistir o teu chamado, porque teimas ir para a direção a qual Deus não te mandou ir, porque teimas em fazer do teu jeito, porque teimas em fazer da tua forma. Quantas vezes o Senhor chegou quando você não tinha mais fé em si mesmo? Deus é aquele que continua a depositar fé em nós mesmos, mesmo que a estatística diga que não, mesmo que os dias para você foi dado como contados. Deus é aquele que chega e muda frustrações. Deus é aquele que realiza sonhos, restaura planos, nos dá dignidade, nos dá propósito de vida. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Eita Deus, glória a Deus, que beleza, que presença maravilhosa do Senhor, né? Glória a Deus, meu irmão. Fique com Deus, querido. Até amanhã. Tchau, tchau.